esse assunto é polêmico, é importante. Vamos aprofundar, então? A gente convidou para repercutir esse assunto o secretário de Educação do Estado de São Paulo, Renato Feder. Muito boa tarde para o senhor. Obrigada por estar conosco, obrigada por estar conectado aqui. Desculpa um pouquinho do atraso que a gente teve aqui no noticiário, mas obrigada por estar conosco. Então, eu já começo te perguntando qual é a expectativa, qual é o objetivo principal, o que vocês esperam alcançar com essa lei, essa proibição de celular na escola? Boa tarde. Boa tarde, Débora. Um prazer estar aqui para explicar para todos sobre essa lei que o governador Tarcísio oficializou hoje. O celular, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, ele atrapalha muito os estudantes. O estudante desconcentra, ele está com o celular perto dele o tempo inteiro querendo olhar uma rede social, querendo olhar um WhatsApp, e isso atrapalha muito. Os professores relatam para a gente e os estudos internacionais mostram. Tanto que vários países já baniram o celular das escolas, não só da sala de aula, mas de uma maneira geral do dia, em quanto tempo o aluno passa lá. Então a gente quer evitar essa distração. Importante, Débora, que a tecnologia está presente na escola estadual. Os alunos usam muitos computadores da escola, mas é o computador. O que ele faz no computador hoje? Ele faz robótica, ele faz programação, ele faz matemática gamificada e ele faz redação. Tudo isso nos nossos 700 mil computadores. Então isso continua, a gente está inclusive comprando mais computadores para as escolas. Então a tecnologia é bem-vinda, mas o celular, a rede social é distração. Essa não é bem-vinda na escola paulista. Ô, secretário, deixa eu aproveitar para te perguntar também. Deixa eu ver se eu já tenho a Jussara aqui. A gente pode chamar já a Jussara para... Aqui, já temos a Jussara. Jussara Soares, então, também tem uma pergunta para o senhor. Boa tarde, secretário. Obrigada pelos esclarecimentos. Secretário, tem alguns pontos ali que me deixaram com dúvida e acredito que isso também seja a dúvida de muitos pais. Como que ali a lei diz que os alunos poderão guardar o celular num lugar seguro. Vai ter uma orientação para as escolas, principalmente nas escolas públicas, sobre onde, como guardar e como isso será feito? E aí, minha outra pergunta, em que momento, né, o aluno poderá requisitar para fazer contato com os pais, enfim, queria entender como isso vai ser operacionalizado. Sim, são 5 mil escolas de realidades muito diferentes. Tem escolas pequenas, escolas médias, escolas grandes, ensino médio, alunos nos anos iniciais. Então, a gente precisa de uma regulamentação e a Secretaria vai fazer isso. Isso vale para o ano que vem, tá? E a gente vai regulamentar. Mas essa regulamentação, ela cuida da peculiaridade de cada escola e ela dá possibilidades para a escola escolher. Os exemplos que a gente viu exitosos são principalmente no Rio de Janeiro, que o município do Rio já fez isso agora em 24, e os países da Europa que também fizeram. O caso mais comum é o celular na mochila, e o aluno não pode retirar da mochila o celular. Esse é o mais comum. Tem outras possibilidades, como aqueles armários onde tem a chave. Tem outros casos onde tem um invólucro para o celular. Tudo isso vai ser permitido e a escola tem que fazer o que for melhor para a realidade daquela escola. Então vai haver várias possibilidades e cada escola tem que entender, olha, aqui não tem como fazer armário, é muito complexo, ou na mochila funciona bem. Então, quando a secretaria fizer o detalhamento da regra, vai permitir que cada escola se adeque e faça o melhor para a sua realidade. Ô, secretário, só para complementar, quando é que essa regulamentação deve ficar pronta? Isso é antes do início do ano letivo ou vai ser algo que vai ser feito ao longo do ano? Não. Com certeza, o ano letivo começa dia 3 de fevereiro. Então, todas as aulas começam dia 3 de fevereiro nas escolas estaduais e nas escolas municipais, a maioria delas também. Então, no comecinho de janeiro, a gente solta essa resolução com o detalhamento dessas regras para que as escolas possam se preparar e adaptar. E também é muito importante a gente lembrar que tem que haver diálogo com os estudantes. Não é olha, no primeiro dia acabou, tem que ter uma adaptação, diálogo, conversa.
o estudante ele vai concluindo o quanto que o celular faz mal para ele durante o estudo, através da escola mostrando esse caminho, né? Quão bom é a aula sem o celular, interrompendo não o estudante, mas todos os estudantes. Ô secretário, o que os pais estão achando disso, hein? Em geral, Débora, a gente tem muito apoio dos pais e também dos estudantes. Os estudantes, é muito curioso, a princípio você pode pensar, não, mas os estudantes são contra, eles querem ter o celular. Nas escolas que já fazem, muitas escolas já adotam essa medida, e os estudantes, o que eles mais relatam é que o difícil é um estudante não ter o celular e os outros terem. Quando todos não têm, tudo fica mais fácil. Então, a gente está apostando nisso, na maturidade dos estudantes, principalmente aqueles que já têm essa experiência e relatam que eles estão mais focados, eles estão mais em paz, não fica aquela loucura de rede social o tempo inteiro. Então, assim, em geral, a comunidade escolar vê isso com muito bons olhos. Jussara. Secretário, muito, né, claro, os estudos apontam, especialistas falam muito dessa dificuldade de concentração e de aprendizagem dos estudantes por causa do uso do celular. Em quanto tempo o senhor imagina que será possível verificar uma mudança no comportamento, até no aprendizado dos alunos? A secretaria planeja fazer algum estudo específico para mostrar o resultado dessa medida? A gente está, Jussara, fazendo provas nos alunos o tempo todo. A Rede Paulista é uma rede onde a gente está fazendo essa mudança. O governador Tarcísio acredita muito nas avaliações, nas provas. Então, antes a gente quase não tinha provas. Agora a gente tem prova do primeiro bimestre, prova do segundo, terceiro bimestre e o Saresp no final do ano. E não é só prova de português e de língua portuguesa e de matemática. São provas de todas as disciplinas: geografia, história, química, física. Então, as avaliações a gente usa muito para acompanhar o progresso do estudante. Então, com certeza, a gente tem a expectativa de avançar muito na aprendizagem e a gente entende, sim, que o celular fora vai ajudar muito. É difícil precisar o quanto que a falta do celular vai agregar, mas pelo que os professores reclamam e os diretores reclamam, de como é difícil dar aula com o celular ali, próximo do estudante, ele tentado a mexer o tempo inteiro, pelo que eles reclamam, a gente imagina que o resultado vai vir forte e muito rápido. Agora, existe uma predisposição da secretaria também de avaliar os resultados, avaliar o comportamento e, caso não dê certo, rever essa decisão, por exemplo? Qual que é o estado de espírito, digamos assim? Olha, é uma lei de que isso se trata. É lógico que a gente foi consultado sobre essa lei, mas se precisar de uma revisão, ela vai ter que voltar para a Assembleia. Então, a gente acredita que é uma política acertada até pelos países que estão levando isso a sério já há 1, 2, 3 anos. É uma política que deve vir para ficar. Jussara. Secretário, tem um outro ponto que as pessoas também têm falado, que o celular está proibido, inclusive no horário do recreio. Quanto isso também pode ajudar na socialização dos estudantes, né? Para cada um ali não ficar como adulto em mesa, cada um olhando seu celular. Exatamente, Sara. Essa questão do recreio, ela é primordial para a gente. Por quê? O aluno, quando ele podia usar no recreio, ele acabava entrando na aula e usando um pouquinho, ou perto do recreio já usava. Entre uma aula e outra, tem algumas escolas que dão 5 minutos de intervalo, então o aluno... Então, basicamente, o aluno estava o dia inteiro no celular. Com a questão do recreio, além de acabar com esse problema do entra e sai, do pega o celular e solta, a gente tem um recreio onde os jovens se conectam muito mais, conversam, os menores brincam, jogam. Então é muito positivo, principalmente no recreio, no intervalo, que os estudantes possam interagir. E eles têm muitas horas depois da escola para ficar no celular e aí sim curtir, quem quiser, né, tem o tempo liberado pelas famílias, pelos pais, mas na escola a interação é importante, estudante por estudante, olho no olho, as conversas, as brincadeiras e os jogos. E secretário, quando é que vocês vão propor uma lei para proibir adulto com celular em jantar romântico? Tô brincando. Muito obrigada pela sua entrevista. Nós conversamos com o secretário de Educação do Estado de São Paulo, Renato Feder. Muito obrigada. Obrigada mesmo pelo papo, muito importante. Bom trabalho para o senhor e obrigada também, Jussara Soares.
Débora, muito obrigado. Essa é uma conquista, eu queria destacar, da rede, dos professores que pediram. A gente faz uma gestão, governador, de muito diálogo. A gente vem avançando muito, né? Como eu falei, imagina, robótica em todas as escolas, programação em todas as escolas, matemática gamificada em todas as escolas, sempre no diálogo com a rede. E os professores pediram. E agora os deputados, junto com o governador Tarcísio, conseguem entregar, né? Então, eu queria dedicar isso aos professores, essa lei aos professores que pediram, é uma conquista muito deles. Muito obrigada, secretário. Boa tarde para o senhor. Um abraço. Outra.